Shalom, shalom, povo de Deus. Eu quero, nessa madrugada, estar iniciando um tema com vocês. Serão 7 dias que nós iremos estar trabalhando a renovação na mente, nos pensamentos. E iremos estar entregando ao Senhor a nossa mente, para que nossa mente venha a ser moldada conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque muitas vezes nós estamos em cativeiros espirituais na mente. E esses cativeiros, nesse tempo, eu declaro que serão quebrados através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso alicerce. Aleluia. A palavra de Deus é poder, é cura, é restauração. Aleluia. E através da palavra de Deus, nós nos achegamos ao nosso Senhor. Aleluia. Aquele que é dono do ouro, da prata, aquele que é dono do nosso respirar, do nosso falar. E Ele tem que dominar os nossos pensamentos. Aleluia. Quem tem dominado os seus pensamentos? A terra ou o céu? Aleluia. Porque onde o céu domina, a terra perece. Aleluia. Aonde o céu domina, a terra perece. Aleluia. Quando os meus pensamentos estão alinhados com a vontade do Senhor, aleluia. Escute. Eu tenho que mudar a minha maneira de viver. Eu tenho que mudar, aleluia, o meu jeito de ser. Eu não tenho que colocar a expectativa nem a responsabilidade nos outros, mas eu tenho que ter a autorresponsabilidade. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho que fazer a diferença na terra. Eu tenho que fazer a diferença dentro da minha casa. Eu tenho que fazer a diferença no meu trabalho. Eu tenho que fazer a diferença, aleluia, por onde eu passar. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero estar trazendo uma reflexão neste versículo que vai estar em Romanos 12, versículo 2. Fala assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, não se amoldem aos padrões deste mundo. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Como eu irei, aleluia, experimentar a perfeita e a vontade de Deus? Aleluia. É não me amoldando às vontades do mundo, aos pensamentos que são lançados na minha mente. Aleluia, pensamentos de derrotas, pensamentos de tristeza, pensamentos, aleluia, que muitas vezes me distancia do meu Criador. Aleluia. A única coisa que me distancia do meu Criador, aleluia, é o meu pecado, é a minha vergonha, aleluia, é o meu eu,
E para mim separar o meu eu, aleluia, como eu separo o meu querer para viver o querer de Deus. Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que pedir ao Espírito Santo que molde os meus pensamentos. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me mostre aonde os meus pensamentos não têm fundamentos em Deus. Aleluia. Porque quando os meus pensamentos não estão fundados na vontade, no querer de Deus, Ele vai me trazer tristeza, Ele vai me trazer ansiedade, Ele vai me trazer frustração, Ele vai me trazer a esperança para com o homem e não para com Deus. Porque quando a minha esperança está no Senhor, aleluia, eu me alegro, aleluia. Eu consigo sentir a perfeita vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia. Glórias a Deus. Muitas vezes nós temos perdido tempo com pessoas que não têm trazido sobre nós algo que nos faça crescer, algo que nos faça avançar. E nessa madrugada, eu quero te dizer que Deus, Ele é aquele que quer que todo dia nós avancemos e nós cresça na presença dEle. Aleluia. Glórias a Deus. Mas é deixando o velho para viver o novo, é curando as feridas, aleluia, para poder entrar num lugar de dependência do Espírito Santo, é deixando o Espírito Santo mover aquilo que não tem sido mais movido. É o Espírito Santo que vai limpar aquilo que está sujo dentro de você. Aleluia. O Espírito Santo todo dia ele nos chama para mudarmos. O Espírito Santo todo dia ele nos chama para tirar a trava que está nos nossos olhos. Aleluia. Nos mostrando muitas vezes que o caminho, que as pessoas que estão ali ao nosso redor, o que nós temos feito, o caminho que temos trilhado, não tem agradado às vezes a Deus, não está agradando a Deus. Os nossos pensamentos perversos, palavras, aleluia, às vezes que saem da nossa boca, aleluia, glórias a Deus, palavras que às vezes dizemos ser cristão, mas dentro da nossa casa não refletimos a Cristo, não refletimos ao sal da terra e nem à luz do mundo. Muitas vezes estamos sendo pessoas que têm trazido as trevas para dentro de casa. E a nossa casa ela tem que ser um lugar de paz, de alegria. Ela tem que ser um lugar onde o Espírito Santo habita. Aleluia, aonde os anjos do Senhor, eles vêm, entram, trazem ali a paz que excede todo entendimento, que guerreia nossas guerras. Não é qualquer pessoa que você coloca na sua casa. Aleluia, não é qualquer pessoa que você deixa entrar na sua vida. Aleluia. Não é qualquer pessoa que você abre a sua intimidade, os seus tesouros. Aleluia. Glórias a Deus. Os teus pensamentos têm que ser consagrados primeiramente ao Senhor, para que o Senhor te dê a direção. Aleluia. As tuas verdades da tua mente tem que estar no altar do Senhor. Aleluia. Esse é um tempo que muitas pessoas têm recebido batalha na mente. Aleluia. Pessoas têm saído do lugar que Deus deseja que elas estejam, para estar em lugares aonde o Senhor já não está mais ali. Aleluia. Quantas as vezes nós deixamos o Espírito Santo a presença sair da nossa casa, do nosso meio,
por causa dos nossos pensamentos conturbados, por causa das nossas palavras que saem da nossa boca. Aleluia. Glórias a Deus. Quando a nossa palavra ela começa a entristecer o Espírito Santo, começa a afastar. Aleluia. Já não conseguimos entrar no espiritual, já não conseguimos fluir, já não conseguimos ver como o Senhor vê, já não conseguimos mais ver os nossos pecados, as nossas iniquidades. Aleluia. O Espírito Santo, ele é um fogo consumidor. Ele nos mostra aonde nós estamos errados, aonde nós não estamos agradando ao Senhor. Aleluia. Todos os dias Ele traz algo para que nós possamos mudar a nossa vida, o nosso viver, para que nós possamos estar firmado na rocha que é Cristo. Porque Jesus, aleluia, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Aleluia. Sem Ele nada poderemos, nada podemos. Aleluia. Aleluia. Às vezes tem pessoas que estão passando problemas, enfermidades. E Deus está querendo curar. Mas ela já está querendo no laudo médico, já está ansiosa. Aleluia. Já se deixa levar pelo pensamento de derrota. Aleluia. E eu quero te dizer, renove os teus pensamentos com a palavra de Deus. Renove as tuas estruturas com a palavra de Deus, porque ela é o chão que devemos pisar todos os dias. Aleluia. Se eu estou aqui e você está aí respirando, aleluia, é porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade para que nós venhamos reconhecer os nossos erros, para que nós venhamos ver aonde nós tem colocado os nossos pés, aonde estão os nossos pensamentos. Aleluia. Glórias a Deus. Você tem alimentado mais o espírito ou a carne? Aleluia. Aonde você mais alimentar, é aonde os teus pés estão mais pisando. Aleluia. Glórias a Deus. Provérbios 23. Aleluia. Vem comigo neste momento que o Senhor preparou nessa madrugada para estarmos aqui alicerçando os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Provérbios 23, versículo 7, fala: pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma, beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua condialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos maços de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos dele é forte. Ele luta contra você para defendê-los. Dedique-se a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos, a palavra que dão conhecimento. Até aqui. Glórias a Deus. Primeiramente, nesse versículo 7, ele vem falando em Provérbios sobre as pessoas, sobre os pensamentos, sobre as palavras, que muitas vezes sai da boca da pessoa, mas não é aquilo que ela está pensando, não é aquilo que ela está dizendo. Às vezes ela está dizendo para você comer e beber, mas dentro dela,
ela está mendigando, ela está orando o contrário, ela está desejando o contrário a tudo aquilo que ela está te falando. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Não vale a pena você investir o seu tempo precioso, valioso, com pessoas tolas, com pessoas que não querem mudança, com pessoas, aleluia, que não crê no nome do Senhor, aleluia, que já decidiram no seu ser, aleluia, que vão continuar a viver como elas querem. Porque para mim tem uma transformação de vida, eu tenho que decidir querer. Aleluia. Se eu não quero, Deus, ele não entra arrombando portas. Ele é educado, ele pede permissão para entrar. Aleluia. Muitas vezes Deus quer entrar na vida de pessoas, mas muitas pessoas não têm abrido a porta para o Senhor. Aleluia. Eu tenho que desejar verdadeiramente querer viver a palavra do Senhor. Querer que Ele transforme o meu viver. Porque o nosso coração, aleluia, ele é enganoso. Mas o Senhor sonda e conhece o meu e o teu coração. E Ele pode mudar o engano do nosso coração e colocar algo firmado na vontade dEle. Aleluia. No versículo 12, Provérbios 23, versículo 12, fala assim: dedique a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos, a palavra que dão conhecimento. De novo, dedique a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos, a palavra que dão conhecimento. Aleluia, glórias a Deus. Porque eu tenho que disciplinar os meus ouvidos. Aleluia, glórias a Deus. Porque antes da palavra chegar ao meu coração, ela vai passar nos meus ouvidos, ela vai trabalhar a minha mente, aleluia, para depois chegar ao meu coração. Eu disciplino o que vai entrar no meu coração. Eu disciplino aquilo que eu devo ouvir. Eu disciplino a minha mente. Aleluia. Aprenda a ser uma pessoa disciplinada. Aprenda a romper, a quebrar cadeias na tua mente. Aleluia. Glórias a Deus. Para que a tua vida quebre círculos. Aleluia. Para que haja um rompimento. Glórias a Deus. Aleluia. Amanhã eu trarei o tema. Nós iremos quebrar as palavras. Vamos quebrar as palavras que nos tira dos lugares de filhos. Aleluia. Glórias a Deus. Ou aquilo que o Espírito Santo determinar, iremos quebrar. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, por essa madrugada, por esse momento de palavra, de mesa. Aleluia. Ah, Senhor, te louvo e te bendigo, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes que separa a alma do espírito. E nessa madrugada o Senhor está nos separando os pensamentos que muitas vezes, aleluia, nos leva ao lugar de tristeza, de falta de paz, aleluia, que nos leva a não sermos testemunho dentro da nossa casa, mas nos leva a ser murmurador,
nos leva a ser ofensor, nos leva a ser agressores. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muda os nossos pensamentos, muda o que nós temos gerado em nós, muda os nossos ouvidos, que esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, muda para que nós possamos nos aprofundar em Ti, para que nós possamos estar na Tua presença, para que nós possamos estar fortes e corajosos em Ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Muda as nossas mentes, muda os nossos pensamentos, muda a nossa maneira de pensar e nos faz crescer em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa cada um que irá ouvir essa mensagem. Muda a sua história, muda a sua vida, muda a sua casa, a sua família. No dia de hoje, vem com cura, com restauração, vem com mudança de mente. Que o Espírito Santo de Deus possa prosperar esta mente em Ti, Jesus. Amém, amém, amém. Um dia abençoado, em nome de Jesus.